Olá pessoal, hoje a gente está começando o nosso segundo programa, Peão 4.0, e nessa edição a gente vai trazer um pouco um debate sobre a questão negra, né? A gente colocou esse título, A Carne Mais Barata do Mercado, porque a gente tem vivenciado aí no último período distintos acontecimentos, né, que envolvem a questão negra no nosso país. Tanto econômicos, e a gente vai tentar passar um pouco pela situação da economia hoje. Está todo mundo debatendo, de certa forma, né, o problema da inflação de alguns dos alimentos, né, particularmente o preço da carne, que está chamando bastante a atenção de todo mundo, e os trabalhadores sofrem as consequências, particularmente a parcela da população mais pobre é a que mais sofre com essa situação econômica. E a gente vai trazer também um pouco a situação do trabalho precário, né, no Brasil. A gente vivencia uma situação de desemprego ainda muito grande, terceirização, informalidade. Vamos debater um pouco isso. E, por fim, outro acontecimento que coloca a questão negra, a questão do povo negro e da juventude negra em evidência no nosso país foi a brutal repressão, lastimável repressão em Paraisópolis, de um baile funk, levando à morte de jovens negros por parte da polícia. E a gente vai trazer um pouco esse debate. E para a gente fazer essa discussão, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. A gente está recebendo aqui a Daphne Helena, que é economista, ligada ao portal Esquerda Diário. Olá. A gente está trazendo também o Francielton Bananeira, que é diretor do Sindicato de Metroviários de São Paulo. Olá. E a gente também está contando com a presença da Vitória Barros, que é trabalhadora terceirizada de um hospital no Rio de Janeiro. Olá. Então, para começar nosso programa, eu já queria perguntar um pouco para a Vitória, para o Francielton. Começar com você, Vitória. Aí no Rio de Janeiro, um pouco qual que é a situação que vem passando os negros no estado do Rio, porque a gente sabe que é um estado que sofreu com bastante crise econômica e essa questão do emprego precário e da repressão policial também está muito vigente. Você pode falar um pouco para a gente de como é a situação, você, inclusive, como mulher negra trabalhadora, como é a situação do negro no estado do Rio de Janeiro? Então, Yuri, no Rio de Janeiro a gente vem sofrendo, a população negra vem sofrendo, né, com toda essa questão da repressão policial muito forte. Agora, no governo de Witzel, principalmente, a gente teve altos índices de morte da juventude negra pela polícia. E, na verdade, aqui no Rio, esse ano foi uma média de 5 negros jovens mortos por dia. Fora isso, a gente vem tendo casos como o de 80 tiros, um trabalhador com a família no carro sofre 80 tiros também. Tem outros casos também, como a jovem, a Kathleen, como a Agatha e o Marcos Vinícius, como outras várias crianças também foram assassinadas no Rio de Janeiro. Falar de como é a vida do negro no Rio não pode passar despercebida essa questão da violência policial. Eu falo como trabalhadora terceirizada, que várias vezes já fui trabalhar na parte da manhã, 5 horas da manhã, já fui parada pela PM, tive que abrir toda a minha mochila, teve que ser revistada, isso com o uniforme do trabalho. E é isso, no Rio de Janeiro, eu vou falar com uma experiência própria, não saber se vai conseguir voltar para casa, assim, dos negros. Eu falo isso eu tenho um irmão jovem, 18 anos, que mora numa periferia do Rio de Janeiro, uma favela do Rio de Janeiro, e todos os dias é uma mensagem, quando ele me manda mensagem à noite dizendo que chegou em casa. Então, para mim, é confortante saber que ele, ao menos, está em casa. E que isso não é nem condição de segurança, que a gente teve casos desse ano de vários jovens que foram assassinados dentro de casa pela polícia no Rio de Janeiro. Não só isso, mas também sobre a questão do trabalho. É muito precário. Os negros no Rio de Janeiro recebem muito a menos. Muito, muito a menos. E, na verdade, não só isso, mas, assim, as condições de trabalho são péssimas. Eu vou colocar isso quanto à terceirização. No estoque ao trabalho, na verdade, quase toda a equipe de terceirizados é negra. Enquanto, na contradição, o restante dos trabalhadores de saúde, como médicos e enfermeiros, a maioria é branca. Então, além de ter piores condições de trabalho, a gente sofre com os assédios, a gente sofre com a negação de
coisas mínimas como aumento de salário, como precarização, como falta de salubridade no hospital. Então, isso é que está colocado. Eu falo isso quanto os trabalhadores do hospital. Mas, na verdade, no Rio, a falta de emprego tá brutal, assim, principalmente para a juventude. Tá cada vez mais escasso e cada vez mais difícil. E, assim, o que tem colocado para os jovens ou trabalhar em cima de uma bicicleta horas do dia ou procurarem uns postos de trabalho bizarros, assim, completamente precários. Trabalham 12 horas por dia para receber menos que um salário mínimo. Ou muitas horas da madrugada. Então, é basicamente isso. Acho que já deu para fazer uma boa introduzida e eu queria já pegar esse tema para passar para o Francielton também, porque o que a Vitória pegou, Francielton, no estado do Rio de Janeiro, realmente a gente vê pelos jornais, né, uma situação lastimável em distintos âmbitos para a vivência do negro. Isso que ela traz, inclusive, de você sair para o trabalho e não saber se você vai voltar, é parte de um drama bem forte, assim, que a gente vê. A violência policial, as mortes. O que eu queria te perguntar é se você vê que aqui em São Paulo a situação do negro está similar, a gente vê expressões disso, dessa opressão. Paraisópolis até mostrou um pouco isso. E se nos locais de trabalho, por exemplo, você que é trabalhador metroviário, se esses debates chegam aos trabalhadores, tem debate, como é que está a situação? Claramente, a questão do debate em si, ele aparece, principalmente pelo fato de que é constantemente noticiado. Por exemplo, teve o caso do garoto Lucas no ABC, que sumiu e agora constataram que, na verdade, ele foi morto pela polícia também, saindo da porta de casa. Então, assim como no Rio de Janeiro, é óbvio que a violência não é tão grande, a repressão policial não está tão grande ou tão explícita como lá, mas a própria política do governo Dória, com a questão do Bolsodória, trouxe uma ofensiva para a polícia aqui em São Paulo tão forte que você vê o caso como o caso do garoto Lucas. A violência policial ela é constante, na verdade, é uma questão de Estado. E onde a gente trabalha mesmo, no metrô, por exemplo, ainda que os metroviários tenham muitos que estão em locais que não são na periferia direta, tem muito metroviário, por exemplo, que trabalha em Itaquera e que mora na região de Itaquera, que é claramente um bairro periférico, que mora lá para São Mateus, para Suzano, e principalmente na parte da Coab e tudo mais, é onde a gente sabe que a polícia reprime mesmo. É onde a polícia vem, invade casa, invade centros culturais que a gente tem ocupados nas periferias. E essa repressão é claramente um ataque à própria movimentação dos negros, a mobilização dos negros que tem. No local, no metrô mesmo onde eu trabalho, os debates, por não ter tanto contato periférico, o debate acaba sendo em cima dos noticiários. E aí, obviamente, você tem a contradição. Muitos trabalhadores, se apegam à visão do Datena, se apegam à visão da mídia e acabam defendendo a repressão, defendendo a ação da polícia, mas tem até pelo histórico que a gente tem dos metroviários por reconhecimento de identidade mesmo, também uma questão de questionarem a própria violência da polícia. O que aconteceu em Paraisópolis, por exemplo, gerou um debate bem interessante onde eu trabalho. Desde pessoas que achavam que o baile funk é um problema, que tem violência, que tem droga e etc. E a grande maioria questionando, não, mas teve 9 mortes. E o baile funk só acontece do jeito que acontece porque não tem outro espaço pra galera aí. A questão do fluxo na periferia é claramente porque, primeiro, o jovem não tem acesso às baladas ou aos locais no centro. A grande maioria não tem. Segundo, a própria prefeitura não abre uma estrutura, inclusive, na própria periferia, que pudesse servir de espaço. Então, desde que no passado a gente tinha uns rolezinhos, por exemplo, que invadiram os shoppings, e isso gerou um caos na sociedade de que se podia ou não acontecer, que gerou uma repressão, inclusive, naquela época, com muitos trabalhadores já falando, beleza, se os caras não fizerem um rolezinho, o que eles vão fazer? É claramente isso. O baile funk também é essa expressão disso. Se o cara não fizer o fluxo, não for no fluxo, onde que ele vai se divertir? Onde que ele vai curtir uma balada? Entendeu? Então lá, o debate é muito em cima disso. Primeiro,
o baile funk perturba muitos trabalhadores, porque acontece de forma desordenada, e tem toda uma barulheira, etc. Que agora é o que o Dória tá se apegando para falar aqui. Primeiro era a questão da droga, agora não é mais a droga, agora o problema é o trabalhador, que não consegue dormir. E a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Sabe que, na verdade, o que eles estão tentando é reprimir todos os espaços culturais que os negros tentam ocupar. É interessante ver essa conexão, né? Tanto do que a Vitória colocou como o Franci Elton, entre os temas, né? O problema do trabalho precário, a dificuldade do trabalhador negro, da juventude negra, do direito ao futuro, como ele se conecta com uma sistemática repressão policial a essa população e que essa repressão chega até o ponto do plano cultural, né? Porque mesmo o cabelo black, o funk, o estilo, a roupa, tudo isso incomoda na cultura negra e por isso a violência e a repressão sistemática policial. Mas eu queria até trazendo agora para Daphne, para você abordar um pouco, Daphne, sobre a base material um pouco desse processo, né? Que você comentasse um pouco como está a situação da economia, porque tem sido um debate muito grande. A gente começou o programa falando disso, né? Sobre a questão dos preços. A gente vê, inclusive, os trabalhadores com a sua criatividade fazendo uma série de memes na internet, né? Que se dependesse do governo das empresas, o Natal ia ser sem carne, sem alimento, sem nada. Até a gente via meme dos trabalhadores falando lá, Natal com um ovo, porque se depender do governo não vai ter nada. Eu queria que você comentasse um pouco isso do ponto de vista econômico, assim, como é que explica essa situação, a gente está nessa situação, e como os trabalhadores, a população mais pobre, particularmente os negros, são afetados por essa situação econômica. Não, então, acho que tem alguns aspectos para colocar, assim. Esse que você mencionou em relação à questão da carne, eu acho que é um lado, uma via de ver essa questão. Estava em todos os noticiários, todos os debates, todo mundo falando do aumento explosivo de um item de consumo básico de todo trabalhador, né? Que é a carne de alimentação. Tem um aspecto interessante em relação a essa questão da carne, que eu estava vendo alguns dados que a FGV soltou do índice de preços que eles fazem, que calculam a inflação e a alta dos preços. E eles dividem por salários, por faixas salariais. E aí é bem interessante que, na verdade, eles apontam que no mês de novembro, o aumento dos preços, por conta da questão da carne, por conta de itens, energia elétrica também. A inflação para as camadas, para quem ganha, para os trabalhadores, para as famílias que ganham até 2 salários mínimos e meio, aumentou mais do que o índice geral de inflação, que pega quem ganha até 33 salários mínimos. Ou seja, que mostra como o impacto em itens básicos de consumo, né, tipo a carne, a energia elétrica, mas principalmente a carne, vem impactando no salário justamente as pessoas que ganham menos dos trabalhadores, né? Ou seja, Daphne, só para a gente entender aqui, se a gente vê os jornais, um trabalhador vê o jornal, ele vê lá o IPCA, né, o índice, parece que a inflação não está aumentando, mas o que esse dado que você colocou revela é que, na verdade, para a população mais pobre, está sim aumentando os preços em geral, ou pelo menos alguns preços importantes. É exatamente isso. Na verdade, o índice de inflação, o IPCA, ou no caso do que eu citei, o IPCA é feito pelo IBGE, no caso que eu citei é o da FGV. Mas esses índices, eles colocam uma cesta de né, vários itens de consumo, né? Só que não necessariamente uma pessoa que ganha menos, ela gasta com aluguel, ou, enfim, para comer, com transporte. Quando aumenta isso, esses índices, isso impacta de uma forma muito mais forte, mas não vai ter um reflexo dessa mesma forma no índice geral, né? Então, no jornal aparece uma coisa, mas as classes, os trabalhadores e, enfim, quem ganha menos, acaba sempre sentindo mais. Essa questão da carne é um exemplo bem gráfico, assim, disso, assim. Não, pegando essa questão da carne também, eu acho que é uma questão bem chamativa, que na verdade falta carne no mercado interno, mas os grandes frigoríficos estão se acabando de tanto ganhar dinheiro, né, com o lucro. Então, na verdade, assim, os trabalhadores deixam de comer carne para financiar o lucro
dos pecuaristas, né? Então, acho que uma das questões mais urgentes que existiria para os próprios trabalhadores levantar é se aumenta essa inflação, então o salário também tem que aumentar, né? Tem que aumentar na mesma medida. O que não pode é que o trabalhador deixe de comer carne por conta do aumento de preços. Não, até já voltar para a Daphne daqui a pouco, mas passar para o Francielton para a Vitória, vocês podem comentar como é que está essa questão. Vocês já sentem nos locais de trabalho esse debate sobre a questão dos preços, uma certa revolta ou ainda é inicial? Como é que é isso aqui? Começando pelo Francielton. Não, claramente, assim, o metroviário, ele não, padrão, ele não tem, não recebe um salário mínimo. Porém, é claro, é visível, por exemplo, nas rodas de conversa, quando a galera vai falar, fui comprar a 100, fui comprar algum miúdo, e o negócio estava muito mais caro do que eu pago, e eu tive que comprar uma quantidade X do que eu compraria. A gente ainda consegue comprar, porque a gente tem um poder de compra maior. Acho que isso que a Daphne estava explicando, inclusive. Parte das outras coisas. Por exemplo, uma terceirizada já falou abertamente, assim, no meu lado, falando, olha, eu não vou comprar carne, eu vou comprar frango, porque eu tô fazendo frango todo dia, e é frango e ovo, porque não dá, entendeu? Não dá pra comprar o bife pra todo mundo. Então tiveram que recorrer a bisteca, essas coisas. Isso no metrô que você está falando é chamativo porque o que você está comentando no funcionalismo, inclusive pela tradição de luta da categoria, etc., conseguiu ainda manter um índice salarial que é um pouquinho maior que a média, mas lá mesmo a gente já vê uma terceirização avançando e isso revela o que eles querem com a terceirização, né? Que é uma trabalhadora que já não consegue já não está conseguindo comprar carne, literalmente. Não tá. E, assim, quem for acompanhar a notícia sabe, por exemplo, carne tem, na verdade. O problema é o preço da carne. Os açougues estão falando abertamente, a gente tem carne para vender. O problema é que não tem cliente para comprar. O metroviário ainda consegue comprar. Essa que é a moral. Só que ninguém vai querer despagar uma carne que se pagava 30 e poucos reais, isso quando estava caro, pagar hoje quase 60, 70, quando não 90. Aí se você for pensar, um terceirizado que ganha R$1.000 e ele vai ter que ver um preço de uma carne de 100 conto, é 10% do salário dele, é mais do que ele vai pagar, vai receber num dia, 2 dias, 3 dias de trampo. Ô Vitória, e como é que você sente isso no Rio de Janeiro? Isso que a gente está colocando aqui, inclusive você como trabalhadora terceirizada, é um debate entre os trabalhadores e as trabalhadoras, essa questão dos preços, vem se colocando bastante aí no Rio, como é que é? Sim, claro, tem colocado bastante, até porque, na verdade, os trabalhadores terceirizados não têm conseguido comprar carne. Eles falam que uma trabalhadora terceirizada disse pra mim que ela prefere garantir o arroz e feijão do mês inteiro do que uma peça de carne. Então, assim, é inviável comprar mistura hoje no Rio de Janeiro, ou qualquer lugar, porque o preço não permite, principalmente para quem recebe R$1.000. Então, assim, a gente já tem um custo alto de vida, de contas diversas de casa, e uma trabalhadora, que na verdade são várias, são mães de família, criam os filhos sem uma outra renda só delas, então assim, é absurdo, não tem carne, assim. Os trabalhadores falam abertamente que preferem comer frango e ovo e garantir o arroz e feijão do mês inteiro do que ter carne, assim, é isso. Sim, essa realidade a gente vê, na verdade, desde os anos 90, em particular, no Brasil, o avanço muito grande da terceirização, que inclusive nos governos do PT, a gente comentava até no outro programa, né, foi quando teve uma explosão do trabalho precário, desses que até os economistas do próprio PT, o Márcio Postman, por exemplo, chamava de working poor, né, trabalhadores pobres, ou seja, quase 95% dos empregos criados no lulismo foram dessa natureza, e o neoliberalismo, nos anos 90, deu todas as bases para isso. Eu queria perguntar para você, Daphne, como que está a situação do trabalho precário, né? Ou seja, essa situação que a Vitória e o Francielton colocaram aqui do trabalhador terceirizado e muitos setores, né, não só terceirizados que vão para os mercados não conseguem comprar itens básicos, essa situação está baseada em que configuração, né, em que anatomia do trabalho no Brasil? A gente pode dizer que a gente está vivenciando uma era de precarização estrutural do trabalho?
A questão da precarização do trabalho, ela é central, na verdade, no projeto de país que vem se desenhando, assim, no Brasil, né? A gente viu reforma da Previdência, ataques à reforma trabalhista, enfim, uma série de ataques aos direitos dos trabalhadores e uma explosão do desemprego no país a níveis históricos, que não tem, e os analistas do mercado, etc., falam isso, que não tem perspectiva de recuperação tão cedo, né? Tipo, desse nível de emprego. Então, por mais que a economia apresente índices positivos de PIB, aumento de consumo e etc., o desemprego, eles estão falando, não, acostumem-se, porque é o trabalho precário, os trabalhadores que queriam trabalhar mais horas, mas não conseguem, desistiram de procurar emprego porque já não conseguem mais, justamente porque você ter gente desempregada significa maior rotatividade, significa uma possibilidade de baixar os salários mais do conjunto da classe trabalhadora. Então, assim, essa realidade, do meu ponto de vista, ela é uma realidade que veio para ficar, né? Eu estava pegando alguns dados em relação aos trabalhadores que trabalham com entrega, que é um trabalho de 12 horas, sem nenhum direito trabalhista, enfim, que a gente já viu diversas situações chocantes de exploração mesmo, e os dados mostram que em 2018 aumentou mais de 100% a quantidade de trabalhadores que trabalham dessa forma, assim. E aí, quando a gente pega do ponto de vista do recorte entre negros e brancos, aí isso realmente dá um retrato de que o trabalho precário, ele tem uma cara negra no país, né? São a maioria entre os desocupados. Os dados do IBGE falam que em 2018 era 64% dos desocupados. E na questão da informalidade também, né? Os postos informais, a maioria desses postos são preenchidos por negros. São 47%, em 2018 eram preenchidos por pessoas negras. Então, eu queria voltar acho que essa questão é expressiva, né? Esses dados que a Daphne coloca sobre a situação da precarização e como a precarização tem rosto negro, né, no Brasil, e está conectada. Analisar essa questão é perceber qual que é a base material de por que eles querem manter sistematicamente esse racismo que se expressa em distintos âmbitos e que as empresas se utilizam para rebaixar cada vez mais a força de trabalho dos trabalhadores em geral e dos negros em particular. Eu queria que um pouco a Vitória, o Francielton, queria começar por você, Vitória, vocês falassem um pouco sobre o retrato desse trabalho negro, no seu caso, no Rio de Janeiro. Quais são os postos de trabalho? Porque no Rio, quem anda um pouco pelo Rio de Janeiro, nos distintos bairros, vê o impacto da informalidade, né? Hoje em dia as pessoas estão tentando sobreviver da maneira como conseguem. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente isso, né? Como que a juventude negra, os trabalhadores negros estão sobrevivendo aí, como você colocou, no Rio de Janeiro? Bom, assim, quando não recorrem aos trabalhos terceirizados, tipo, a esses tipos de postos de trabalho, normalmente é informalidade, assim, praticamente boa parte da juventude negra que não tem trabalho recorre por muito tempo a, por exemplo, virar um camelô. Isso é muito comum, tanto nos transportes como nas áreas, nos centros, assim. Isso é bem comum aqui no Rio de Janeiro. Muita juventude, muita gente negra tendo que, tipo, vender algo na rua para conseguir o sustento. Sim, a gente... essa questão da informalidade é importante a gente ressaltar isso, porque são as distintas maneiras deles rasgarem a legislação trabalhista, né? Por um lado, retirando os direitos, literalmente, com a reforma trabalhista, levando esses trabalhos intermitentes, etc., mas, por outro lado, também é jogar os trabalhadores na situação da informalidade. E aqui em São Paulo, Francielton, você acredita que é mais ou menos essa mesma situação?
Acho que é um quadro nacional, na verdade. São Paulo por ser a principal capital econômica do país, acho que é o reflexo maior que tem. Claramente, a gente sabe, como a Daphne estava falando, que apesar dos negros serem 56% da população inteira do país, representar 56%, a maior parte dos cargos que eles ocupam são os precarizados. Isso sem falar do regime informal. Não é possível, por exemplo, que a pessoa escolha ou morar em ocupação ou morar na periferia, onde não tem saneamento, onde não tem condições básicas de saúde, não tem escola. É claramente um processo de empurrar o negro para esses lugares. E se empurra pelo poder de aquisição de compra. Você coloca o cara ou no mercado informal ou num posto precarizado, ele não vai ter condições de ter uma casa no centro, ele não vai ter condições de mudar de área. Então ele vai ser obrigado a fazer ocupações, vai ser obrigado a brigar, inclusive, por moradia, porque a maior parte mora de aluguel, pagando 600, 800 conto, recebendo 1.000. Isso quando consegue esse tipo de aluguel, não tem que dividir. Então, é claramente um processo em que o negro vem, por processo histórico, vem sendo jogado para as periferias. Em São Paulo, por exemplo, pelo mapa do IBGE, devido a essas condições periféricas, os negros vivem 23 anos a menos do que quem mora no centro. Então, é uma coisa que é um impacto concreto. É interessante isso que o Francelton traz sobre a relação centro-periferia, né? Porque o que a gente vê os negros todos os dias vindo para o centro, mas para ir para os postos do setor de serviço, né? Os postos mais precários, ou para o comércio, ou para o serviço, ou para as entregas, né, de bicicleta. Inclusive, eu acompanhei alguns relatos de pesquisadores que diziam que os trabalhadores de entrega, muitas vezes eles saem da periferia, como você colocou, vêm fazer as entregas no centro, na Avenida Paulista, e algumas vezes dormem no próprio centro. Porque imagina que você ficar o dia inteiro no sol, correndo quilômetros com a sua bicicleta, chega à noite que você tem que voltar ainda muitos quilômetros para sua casa, eles optam por encontrar algum banco, prender a bicicleta ali e dormir ali mesmo. Então, assim, é um nível de precarização extremo que a gente está vivenciando. Como já era também, como o Francelton trouxe, a questão do trabalho precário no centro, porque você vive na periferia, você é reprimido na periferia, você é empurrado, porque é onde você pode morar, e depois você tem que entrar nos metrôs, nos trens, nos ônibus, às 5 horas da manhã para tentar chegar no local de trabalho e vivenciar aquela dinâmica do centro de São Paulo, né? Nos postos mais precários. Então, isso é muito importante da gente ver, porque está na base um pouco, né, de todas essas contradições. E faz a gente pensar a questão de Paraisópolis, né? O significado, porque também entra essa questão centro-periferia. O Francelton também citou, no outro momento, a questão dos rolezinhos. Ou seja, para vir para o posto precário de trabalho, pode. Como na Europa, eles utilizam a força de trabalho imigrante. Para isso, tudo bem. Agora, para vir no shopping, aí não pode. Aí é o escândalo do rolezinho, né? Tem que se manter afastado. E eu queria perguntar para vocês um pouco isso, se vocês poderiam comentar o significado, então, de Paraisópolis, da repressão que aconteceu nesse baile que é conhecido, né, em Paraisópolis, da juventude negra num baile funk. O que significa isso? Ou seja, por que dentro dessa lógica, onde o negro é empurrado para a periferia, está nos trabalhos precários, sofre as consequências do aumento dos preços, eles ainda vão e buscam reprimir a cultura? Eu acho que Paraisópolis ele é um espelho muito claro do que é a vivência do negro na sociedade hoje. Primeiro, sobre as questões de condições sociais, de você conseguir ter acesso à cultura, ao lazer, porque, como a gente estava falando, quem recebe R$1.000 tem que pagar aluguel, tem que pagar quase 200 pau de transporte e sobra o quê? Pra comer e ainda fazer rolê? Nada. E aí sobra pra ele só esses rolês na periferia mesmo, nos bairros e tudo mais. E aí é claramente um processo que é histórico, cara. Se a gente for olhar, a polícia ela já vinha reprimindo os bailes de samba, quando tinha as rodas de samba, né, no processo histórico, no começo. Reprimia o movimento hip-hop, o rap, e a sociedade de conjunto comprava essa briga principalmente por um processo de elitização da cultura.
de valorização do que deve ser valorizado e o que não deve ser valorizado. É um apagamento do que é o processo de resistência do negro. O funk hoje, ele representa uma parte desse processo de expressão cultural, de como que o linguajar, de como que a liberdade que o negro tem, especialmente o negro periférico tem para poder se expressar. E, inclusive, da forma mais dura possível. Então, a polícia entrar nos bairros, nessas baladinhas, e como foi em Paraisópolis e reprimir do jeito que foi, é para mostrar pro negro que ele tem que ter um cabresto. Ele não pode se divertir. Ele não pode curtir a vida. O papel dele é ser o escravo. Sempre vai ser isso. E é simplesmente, a partir do momento que surge, seja no passado as rodas de samba, seja agora, o Estado vai reprimir. Porque ele quer colocar que a gente tem que ser robô. Chegar, acordar, trabalhar e voltar e dormir. Você vê como a base da economia está muito ligada a essa questão, né? Então, para que a juventude negra não possa criar uma identidade mais ofensiva, ter o seu espaço de lazer e, desse ponto de vista, inclusive, criar um sentimento de contestação a essa lógica de cabresto, como o Francelton falou, é preciso que se mantenha uma repressão sistemática. Inclusive, é revoltante a gente saber que os mortos em Paraisópolis, teve muitos que foram sufocados, não pisoteados ou qualquer coisa do tipo. É claramente a polícia entrando e matando mesmo. Como a gente está falando, o que acontece. E é interessante isso porque o governo e a polícia sempre querem passar a fatura para os próprios negros, né? Eles reprimem os bailes e falam que, na verdade, eles mesmos se pisotearam. A gente vai ver o laudo, a gente vê asfixia, vê violência, vê os vídeos que são muito escandalosos de batendo, violentando os negros, humilhando, torturando. É um absurdo isso. E eu queria te perguntar também, Vitória, como é que é essa situação no Rio de Janeiro, em dois sentidos até. Você comentasse um pouco como funciona essa violência sistemática também contra a cultura, a identidade do povo negro no Rio, e se você já pudesse falar um pouco, porque no Rio de Janeiro, recentemente as edições Iskras lançaram o livro A Revolução e o Negro, e eu vi aí pelas fotos que vocês fizeram um espetacular lançamento aí no Rio, parte de iniciativas, né, do Quilombo Vermelho, agrupação de negros e negras, de fazer esses debates. Eu queria que você comentasse também, ou seja, a repressão que a polícia vem fazendo, a cultura negra e as formas de resistência que a gente tem. Então, aqui no Rio a gente vem tendo, na verdade, a juventude é isso que o Fru falou, a juventude sempre recorre aos bailes de favela porque, na verdade, é muito longe. Começa pelo fato de não ter acesso ao transporte para chegar no centro da cidade, mas fazer os seus rolês dentro da favela. E a gente vê, na verdade, que o funk ele se dá como conveniente quando ele não tá na favela. Então, por exemplo, a gente vê isso no caso do Renan da Penha, que é emblemático, porque um cara que fez um baile que levava 2 milhões de jovens, assim, 2 milhões de pessoas a curtirem uma noite, numa favela do Rio de Janeiro, e que foi preso recentemente. Então, assim, num caso de arbitrariedade. Colocar também, que a juventude, ela sempre vai recorrer aos acessos, que ela consegue se sentir bem, na verdade. Porque no Rio de Janeiro tem essa questão da identificação também com os espaços, né? Eu queria te perguntar essa outra questão, Vitória, sobre a resistência. Estão tendo, não sei pela participação na universidade, ou se tem expressões nas escolas, e o próprio lançamento do livro entra como parte, vem tendo manifestações de resistência no Rio de Janeiro ao racismo? Sim, é bem forte, na verdade. A juventude hoje no Rio de Janeiro tem se colocado mais à frente, na luta contra o racismo e tem participado mais ativamente dos movimentos, né? Então a gente vê isso de discussões, né, dentro das escolas sobre racismo, a gente vê também discussões dentro das universidades, algum movimento sempre presente. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem lançado o livro Revolução e o Negro, como o Quilombo Vermelho é parte da ideia de querer construir uma alternativa para os negros e negras, entendeu? E aqui a gente teve um baita lançamento, que na verdade ficamos bem felizes com o lançamento, porque foi bem significativo falar sobre o negro e, o papel que ele tem, entendeu?
na luta contra o racismo. Não, eu queria trazer também para você, Francielton, porque justamente a chave é que um país de maior população negra fora do continente africano, a gente tem também uma história de lutas e resistências da população negra e a gente vê, né? É chamativo que mesmo os sujeitos tão reacionários como o Dória, o Sérgio Moro, tiveram que falar que estavam sentidos pelas mortes. A gente não acredita nessas palavras porque o próprio Dória foi o primeiro a falar que ia manter todo o protocolo da PM. Mas o que a gente acredita sim é que em muitas periferias os negros estão começando a levantar a cabeça e ver a que serve toda essa repressão policial, esses governos, particularmente o governo Bolsonaro, né? Que foi eleito, inclusive, com uma parcela de população de alguns setores da periferia e que estão fazendo experiência, né? Que viu que esse governo não serve, vem para oprimir muito mais os negros e aumentar o racismo no país. Eu queria que você falasse um pouco de como que você vê a resistência, assim, quais são as expressões de resistência ao racismo no nosso país, inclusive para todos os que estiverem ouvindo, poder pensar e poder se alentar, né? Pensando nas formas de organização. Eu acho que, se a gente for olhar o contexto atual, principalmente devido aos ataques do governo Bolsonaro e muito pela passividade das centrais sindicais, especialmente como organizadores da classe trabalhadora, a gente ainda está muito aquém do que poderia estar. Mas, como você mesmo falou, o processo de existência do negro na sociedade brasileira, o processo histórico, é um processo de resistência e luta. Acho que a gente vê evolução desde a questão da criação de Quilombo dos Palmares, evolução da Chibata, em todos os processos revolucionários que aconteceram historicamente, a gente vê o negro como linha de frente em relação a isso. Hoje você tem uma juventude que há pouco tempo ocupou escola, há pouco tempo estava fazendo e ainda constrói movimentos culturais na periferia. Tudo isso são movimentos que os negros hoje tentam e aparecem para poder resistir como forma de expressão contra o racismo. A sociedade hoje ainda permite que a gente individualmente se manifeste como um negro. E é individualmente porque simplesmente se a gente se organiza como um grupo, a contestação do que é o sistema hoje e do que são principalmente as políticas do Bolsonaro frente à classe trabalhadora se colocariam muito mais abrangentes. A carteira verde e amarela hoje, por exemplo, para a juventude, é para a juventude negra. Vai precarizar, vai diminuir pela metade, não vai ter direito nenhum. Então, individualmente, o negro ele pode se expressar. Seu cabelo black e tudo mais. Mas, num coletivo em que os negros saibam se reconhecer como um conjunto da classe trabalhadora, a grande maioria, e que vai estar precarizada sem direito nenhum, aí já não pode. Eu acho que o que falta, e é necessário a gente construir, é esse processo de identificação coletiva. Os trabalhadores estão na frente, inclusive, do processo, para que os negros possam, de conjunto, brigar contra a precarização, contra a discriminação e principalmente pela sua existência de vida. Porque o negro hoje é o cara que é a grande maioria da população carcerária, é a grande maioria dos miseráveis, é a grande maioria do sem-teto, e tudo isso é devido a esse sistema exploratório que a gente vive. Então, se a gente quer, de fato, avançar para uma sociedade mais igualitária, que todos possam comprar carne, comer sua carne, comer o seu pão, ter o seu teto, a gente precisa se enfrentar mais um coletivo. E é louvável que todos esses processos, por exemplo, o Dória só voltou atrás porque existia uma contestação social em relação ao que ele estava fazendo. O pacote anticrime do Moro só teve as modificações que teve, que é claramente se mostrava um abuso muito concreto em relação aos ataques à população. Mas ainda assim passou, grande parte. E o que falta é a gente perceber o que foi que passou. Como que, principalmente, os negros vão ser afetados com esse pacote. Entendeu? Não é permissível que uma esquerda, como o Freixo mesmo, ter votado a favor do pacote anticrime nesse momento. No momento em que tem uma população inteira sendo reprimida e presa. Ou morta, diretamente, como foi Paraisópolis. E o pacote é para facilitar a repressão policial. Então a gente precisa enxergar isso. Então acho que a gente precisa avançar mais nesses espaços. Precisa estar ocupando mais essas questões. E precisa principalmente estar mais organizado. Sim.
Não, é essa questão que o Francelton traz sobre o debate de estratégia mesmo, né? No movimento negro e da população negra e trabalhadora no Brasil é fundamental, porque a repressão está acontecendo em todo lado, policial, em particular nas periferias, o trabalho é precário, e se a gente não se levantar com uma clara estratégia, né, que vê que esse sistema capitalista, enquanto tiver capitalismo brasileiro, vai ter opressão, como disse o Francelton, né, vamos querer como escravos. Enquanto a gente não perceber isso, a gente não vai conseguir dar uma alternativa mais de fundo. E particularmente porque o cenário da esquerda brasileira hoje lamentável, né? Essa questão que o Fran colocou, né, no pacote anticrime, que parlamentares do PT, do PCdoB, inclusive até parlamentares do PSOL como o Freixo, tenham votado num pacote do Sérgio Moro, é muito chamativo, né? Mostra que a gente tem que avançar muito no debate de estratégia para que a gente possa oferecer realmente uma alternativa para a população negra. Mas o que acho que traz também de alentador para a gente é que tanto no Brasil, nessa última década, né, depois da grande crise econômica de 2008, a gente viu uma série de movimentos internacionais e maior contestação no Brasil, né? Então, expressões como Black Lives Matter nos Estados Unidos, promovendo colocando para o mundo inteiro a consigna de que as vidas negras importam, isso é muito chamativo, ou os mineiros em Maricana, na África do Sul, que foram fuzilados, inclusive, pela violência policial. Tal era a explosividade, né, do movimento, a potência da luta dos negros na África do Sul. Inclusive, na África do Sul também a gente poderia trazer o exemplo do movimento estudantil, Rhodes Must Fall, né, que questionou lá as figuras colonizadoras e depois, na África do Sul, conseguiu que os terceirizados fossem incorporados, uma conquista histórica, que deve ser parte de todos, né? Porque a gente não pode falar só de determinadas pautas e não tocar nas questões econômicas. Tem que acontecer a efetivação de todos os trabalhadores terceirizados, sem concurso público. Nós temos que batalhar por isso, para que a gente comece a questionar o trabalho precário, conseguir legislação do trabalho e questionar, né? Modificar essa paralisia das centrais, como disse o Fran, fazer exigência para que a gente revogue essas reformas, como a reforma trabalhista que legitima o trabalho intermitente, ou seja, rasga a legislação trabalhista, e a gente sabe que isso afeta mais a população negra. Também as questões de ordem cultural, como o ensino, cultura e história africana nas escolas, nas universidades, ou o próprio baile funk, porque, inclusive, independente, a trajetória do funk no Brasil é múltipla, né? Também tem discussões sobre o funk, que são bastante ricas, mas o principal é que quem está atacando o funk agora são os racistas, a violência policial, são o bolsonarismo. A gente não pode ter dúvida, na verdade, de defender a cultura e a liberdade da juventude, e dentro da juventude negra, aí sim a gente vai debater o que é o melhor, o que a gente tem que ouvir, o que a gente tem que fazer, mas colocar isso que o Fran trouxe, né? O funk acaba sendo uma expressão, nasceu como uma expressão, apareceu no Brasil uma expressão de resistência, como o próprio rap, e tem que ser defendido desse ponto de vista. E queria terminar falando que atualmente, inclusive, tem mobilizações, talvez o Haiti seja o país mais emblemático, que estão acontecendo mobilizações contra o Jovenel Moïse lá, também por um governo que também está aumentando o preço da gasolina, preço dos produtos básicos, e enche a gente de ânimo ver que no Haiti está tendo uma resistência de meses, né, com uma violência enorme policial, e eles resistindo, mantendo fortes mobilizações. Agora a greve geral na França, as mobilizações que tiveram no Chile, em outros países, mostram um quadro de que a gente pode sim colocar uma perspectiva do negro, de resistir, a gente ir para além desse sistema capitalista, racista e opressor. Acho que foi muito interessante a gente conseguir fazer esse debate. Queria agradecer a Daphne, ao Francelton, a Vitória. Se quiserem dar uma palavrinha aí. Obrigado, gente, pela participação. Valeu, gente, por ter participado. Valeu, gente. Valeu mesmo, foi muito bom. Então é isso. Esse foi mais um programa então, do P1 4.0. A gente vai seguir com a nossa programação. Por hora estamos fazendo de 15 em 15 dias. Vamos tentar passar para semanal um pouco mais para frente. E queremos convidar todos a conhecer o Quilombo Vermelho, que é a organização de negros e negros impulsionada pela MRT, que inclusive lançou o livro que eu citei aqui, que é A Revolução e o Negro. Vocês podem acessar no portal www.esquerdadiario.com.br
vai haver várias notas sobre o livro e podem, a partir da página, enviando uma mensagem, também adquirir o livro, que é um prato cheio, na verdade, para enriquecer essa discussão sobre a relação entre a Revolução e o Negro. Então é isso, obrigado a todos os ouvintes, até a próxima.